curiosidade, pessoal, fique à vontade. Já ouviram falar do povo Pataxó antes? Não? Sim. Ali para nossa cabeça aqui não. Gente, nós estamos famosos, né? Se não for aqui. Inclusive, eu, por exemplo, fiquei muito revoltada quando queimaram o Pataxó vivo. Gente, você é? os jovens aqui estão entendendo o que está falando? Você sabe? O que está falando? Sabe o que está falando? Sabe o que está falando? Os demais mais velhos estão. Então, houve um tempo que um guerreiro da gente se deslocou até Brasília para resolver essa questão da demarcação da nossa terra. Né? Viagem cansativa, sem dinheiro para hospedagem, sem dinheiro para alimentação, né? Ele foi para tentar resolver esse problema, né? E cansado foi deitar e descansar um pouco de ônibus, passou um rapazinho jovem que simplesmente botou fogo nele vivo. Entendeu? E acabou matando nosso Galdinho, nosso cacique. Isso, né, revolucionou aí, enfim, é uma coisa que foi através dele que através da mãe do Galdino, que várias aldeias foram demarcadas. Né? Então ele morreu, né, por covardia e também foi o nosso herói. Né? Não comemoramos, né, a morte dele pelas conquistas através da sua morte. Preferimos ele de que é conquista. Né? Mas, infelizmente, né, nós perdemos um grande guerreiro, né, de luta, né? E mesmo assim o governo, claro, ameaçado, né? Aí eles tiveram que demarcar alguns territórios. Mas enfim, é isso que a nossa parente está falando aqui, viu? 97? 97. 97. 97 isso aconteceu, tá? Pessoal, vocês vão ver aqui, durante esse tempo que vocês vão ficar aqui, a gente chamando um e o outro de parente. Né? Vocês na cidade, quando chamam um outro de parente, né, são os parentes mesmo de sangue. Não é isso? É meu parente são de sangue. Aqui um exemplo, ela não é o mesmo sangue que o meu, mas ela é indígena. E todos os indígenas são parentes. Tá? Então é normal a gente não saber o nome da pessoa, parente, entendeu? Parente, então isso é normal, tá bom? Não pergunte, é parente, o que é parente? Não, porque todos nós indígenas somos parentes. Tá bom? Então, enfim, só para chegar aqui com parente, chamar ela de parente e vão continuar sendo parente sempre. Não é isso? Pois é, então, pessoal, somos da etnia Pataxó, explicando um pouco sobre o povo Pataxó. Nós somos uma das primeiras etnias, né? Não estou falando a primeira, uma das primeiras etnias que teve esse contato direto com os colonizadores, com os invasores da nossa terra. Né? Que o qual as pessoas falaram que foi descoberta, né? Só que a gente já estava aqui. Então, invadiram nosso local sem pedir permissão, sem pedir licença, simplesmente devastando, desmatando, trazendo a doença, trazendo a escravidão, trazendo o massacre, trazendo, enfim, tudo. Entendeu? Então, nós, né? Pode ficar? Pode ficar, com vontade. Chega pra cá, Por aqui, rapidinho, colocar? Aqui, ó, por aqui. Aqui é mais fácil. Ó, tem parte de cima também, pessoal, ali. O que não tiver meio de altura. Aqui, ó, vem por aqui. O Flamengo pode subir, que daqui a pouco vai descer, pode ficar à vontade. Chegou lá em cima, não desce. Pois é, então assim, nós por Pataxó somos desses meus povos, que teve esse contato direto, né? Conseguimos sobreviver porque nós sempre fomos um povo muito estratégico, né? No passado nós éramos um povo nômade, nós não esquentava lugar, não ficava durante muito tempo no local, o máximo tempo ficava de 2 a 3 anos. Sempre quando a gente percebia, né, que a ameaça estava a se aproximar, nós deixávamos aquele local mudar para um outro canto. Então nós Pataxó, nós caminhava aqui, né, do extremo sul da Bahia, que é o nosso local de origem, né, até o Rio de São Mateus, o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais, fazer essa caminhada toda vez que nos sentimos ameaçados. Né? Mas chegou um tempo que não tinha como mais para onde fugir, porque simplesmente fomos ficando encurralados. Aí houve esse contato direto, né, houve a escravidão do nosso povo também, né, o abuso das nossas jocanas, né, a mixigenação, né, a mistura do nosso povo. Hoje as pessoas vêm aqui, eles verem características diferentes da gente do Nordeste para os que vivem do lado do Amazonas, algo assim, né? Mas só que a Amazonas o contato não chegou como chegou aqui, né? Não houve essa escravidão, né? De forçar a gente fazer coisas, né? Impor sobre a gente crenças, né? Leis, né? Foi tanto que a Igreja Católica criou uma lei, né? Na época, né? Chamado RLS, né? Significa um povo sem rei, um povo sem lei, um povo sem fé. Por que ele criou essa lei? Porque ele queria impor essas leis, essas regras, essas crenças, só que nós já tínhamos nossas próprias leis, nossas lideranças, nossas próprias regras, nossas próprias crenças.
entendeu? Nossos próprios reis, pra gente era o nosso cacique. Né? Nossa crença era Angoró, né? Raiô, Ranrão, Tanara, Nhanga, né? João Peck, era o nosso Deus, né? Que é sol, lua, terra, água, fogo, né? A natureza, tudo que nos fornecia energias, boas energias, tudo que nos fortalecia, nos alimentava, para a gente eram os nossos deuses. Né? Aí nos apresentou o grande criador Nyamissum, né? O pai, criador, né? De tudo. Tivemos que acreditar, né? Porque a gente adorávamos algo e descobrimos que tinha um ser que criou tudo aquilo que a gente adorava. Então assim, passamos a adorar o grande criador Nyamissum, Seratã e Naô, Pai, Filho e Espírito. Né? Mas nunca deixamos também de agradecer, né? De respeitar, de cuidar do que sempre nos protegeu, que foi os elementos. Né? A gente reverencia muito a Angoró, né? Angororiê, né? A lua cheia, porque através dela sabemos o dia da gente plantar, o dia da gente colher, o dia da gente cortar uma árvore, o dia de cortar um cabelo, o dia que a mulher conseguimos ver as datas através dela, né? E cada lua cheia pra gente é um mês, né? Através dela sabemos se a maré está subindo, se a maré está descendo, né? O dia de dar um remédio para verme, para criança, né? Enfim, a lua, o dia de andada de caranguejo, de goiamum, tudo nós sabemos através da lua. Né? Então assim, ela pra gente sempre foi aquele elemento, né, digno de realmente na época de adoração. Né? Então todas as noites de lua cheia a gente sempre se deslocava para a beira da praia e lá cantávamos, dançávamos, né? Mariscava ali, pegava o ouriço, pegava o povo, né? Eles juntavam todo mundo em família ali, cantava, dançava e ia comendo ao mesmo tempo. E foi através desses cantos, dessas danças, né? E da lua cheia aonde surgiu o nome Pataxó. Tá? Que até então, no passado, nós éramos conhecidos como Patatiu, né? Patatiu, que significa povo papagaio. Por que povo papagaio? Porque nós usávamos sobre a nossa cabeça 2 asas de papagaio. Ao caçar, matava os papagaios, né? Aquelas jandaia grande, né? As maracanã. Matava, comia sua carne e as suas asas não tirava. E botava aqui na cocuã, né? Na cabeça, né? As 2 asas abertas, né? Então ali era a nossa identificação. Então quando a gente passava por outros povos, como eram os nômades, eles nos chamavam de Patatiu, né? Que é povo papagaio, tá? Dos cocais. Né? Mas assim, depois desse contato tivemos a estratégia de dividir os grupos, né? Aquele que ia ficar no centro da mata, sobrevivendo da caça ali, né? Mais protegido com suas isocanas, seus toques, né? E aqueles que veio mais na beira da praia, né? Então assim, aqueles que veio da praia, o objetivo deles era passar todas as informações que estavam acontecendo para os que estavam ali, para não ser capturados. Entendeu? E era nesse momento de lua cheia, de festividade, que eles sentados à beira da praia, que eles começaram a ouvir o nome Pataxó. O nome Pataxó veio assim, ó, rápido, né? Então como depois se uniram todos, né? Todos se uniram porque não tinha mais para onde vir fugindo, tiveram que se unir, o nome Pataxó pegou. Vocês não sabem o significado do nome Pataxó, né? Não sabem. Mas o nome Pataxó significa encontro das águas do mar com as pedras. Tá? Vocês querem tirar suas dúvidas, né? Vocês vão para a beira da praia, ouve a maré enchente, né? Quando a onda forte vem embaixo na pedra, ela soa esse som, né? Quando vem a onda faz pá! Pode observar, né? Quando bate, uma quantidade de água sobe para cima, e quando desce está, e quando volta faz sol. Vocês podem observar, pá, tá? Entendeu? Então significa encontro das águas do mar com as pedras. Daí o nome Pataxó, que até hoje somos conhecidos como povo Pataxó. Tá bom? Infelizmente, né, quando as nossas matas estão encurraladas, decidimos nos esconder em um único local de floresta que tinha ainda preservado mais de 52 mil hectares de floresta, no Monte Pascoal. Quem já ouviu falar de Monte Pascoal? Sim. Monte Pascoal, primeiro, né, o marco temporal do Brasil, da onde o Cabral avistou e apontou, que é o único monte que é visto do alto mar. Ele apontou para Monte Pascoal, 52 mil hectares, lá nós sobrevivemos da caça ainda, tá? Tinha todas as nossas farturas. Né? Quando precisávamos ir para o mangue ou para o mar, nós se deslocava, a gente andava bastante, andava quilômetros, mas quando voltava com bastante fartura, dava para sobreviver. Mas naquela época também já foi criado lei, já foi criado governos, o IBDF, né? a ISPI, né? Que é a atual FUNAI hoje, naquela época,
e o IBDF decidiu dividir o Monte Pascoal em 2%, qual os índios iriam ficar com 25% e os outros iam ser usados para fazer o Parque Nacional do Monte Pascoal, o qual hoje é conhecido por o Parque Nacional do Monte Pascoal. Né? Dividiu ali, naquela época também ali existia o povo Botocudo, que é os Krenak hoje, né? E também o povo Machacari, que está aqui. O Krenak, o povo Botocudo e o Machacari estão aqui hoje, né? E eles ficaram, né? Vendo a quantidade de mato que não dá para sobreviver, tudo aquilo ali, se deslocaram para o norte de Minas Gerais, se encontram até hoje, vivem no norte de Minas Gerais, os Krenak e o povo Machacari. Né? Nós ficamos ali até sermos expulsos, eles falam que eles colocaram cercas e picadas, né? Cercaram todo o monte e nos proibiram, né, da gente entrar dentro da mata e jogou a gente para um lugarzinho chamado Bom Jardim, né, que hoje é conhecido como Aldeia Mãe Barra Velha, onde houve o primeiro aldeamento, né, do povo Pataxós lá para a década de 40. Houve esse aldeamento, mas o objetivo do governo naquela época era dizimar os povos indígenas aqui. Não queria saber de índio nenhum aqui, né, porque os locais onde nós estávamos eram os locais favoritos para eles aqui. Entendeu? Então jogou a gente para a beira da praia, né, para a beira de praia. Qual é a forma mais fácil de você acabar com os índios sem precisar, né, se expor? Tirando do índio a mata, né? Tirando do índio a mata. Só que ele não sabia que ele também sobrevivia da pesca e dos mariscos. Né? E onde jogou a gente tem um grande manguezal. Quem foi em Caraíba? Alguém já foi em Caraíba? Não, vocês vão em Caraíba, vocês vão entender o que eu estou falando. Caraíba é beira de praia. Só que Caraíba tem um grande manguezal. Um manguezal imenso. Né? E tem o mar e tem as pedras. Então lá nós pescávamos, nós mariscávamos e tirava o caranguejo, a ostra, o siri, o goiamum. Né? Então a gente estava conseguindo sobreviver ali, com grande dificuldade, mas estava dando para sobreviver. E o governo falou assim, poxa, não conseguimos acabar com esses índios. E agora o que fizeram? Envenenaram todo mundo. Envenenaram o mangue, mataram caranguejo, mataram isso, enfim. E até quem consumia daquele caranguejo contaminado se contaminava. Aí surgiu a doença que os nossos velhos não tinham conhecimento de como matar aquela doença. Aí começou a morrer nossos velhos, nossas crianças, por causa dessa doença que surgiu nessa época, né? E aí os anos foram passando até o ano de 1951, né? Foi quando preocuparam que nosso povo aos poucos estava morrendo, que decidiu criar um grupo de guerreiros, né? De 6 guerreiros, para que fizesse uma viagem longa, uma viagem até o Rio de Janeiro, onde lá ficava localizada a sede da ISPI, atual FUNAI. Só se encontrava no Rio de Janeiro, mas a maior dificuldade era eles se deslocar daqui até o Rio de Janeiro. Não tinha meio de transporte. Eles tiveram que ir andando, gente. Caraca. Eles tiveram que ir andando. E eles tiveram que andar. Eles tiveram que ir, senão o povo ia morrer. Hoje você estaria talvez lendo a nossa história em livros mentirosos, romantizados. Porque eles jamais iriam colocar a culpa neles. Como hoje vocês querem encontrar história de outros povos que aqui habitavam, só em livros, que foram dizimados. E a gente estava cansado disso, das pessoas contar a nossa história, por isso que a reserva daquele foi criada. Mas aí eu vou contar logo a pouco. Partiram os 6 guerreiros. Claro, eles paravam nas fazendas, pediam 2, 3 dias de trabalho, que eles tinham que conseguir o alimento, conseguir água. Alguns fazendeiros ajudavam, outros não queriam ajudar. Algumas vezes pedia pegar aqueles caminhões que transportavam a cana de açúcar, o café, o cacau. Ajudava a descarregar para conseguir. E foi em uma dessas fazendas que 4 desses guerreiros decidiram ficar, que não conseguiram dar continuidade por causa do cansaço. Mas 2 deles sabiam que se eles não fossem, eles iam morrer. Então eles continuaram. 6 meses de viagem. 6 meses, gente. Meio ano de viagem. Eles conseguiram chegar na cidade do Rio de Janeiro. Chegaram lá, conseguiram encontrar a sede da ISPI. Foi recepcionado por um dos representantes da ISPI, né, preocupado, perguntou o que estava acontecendo, porque o que eles estavam fazendo ali, né, da onde eles eram, e foi onde eles foram sendo, pessoal. Não nos vestia como estamos nos vestidos aqui. Eram umas roupinhas mesmo, normal, porém já todas acabadas durante a viagem. Eles magros, exaustos, e não falavam bem o português. Entendeu? Mas as pessoas da SPI, eles estão lá, eles têm que entender os povos. Né? E foi assim que os guerreiros lá foram explicando tudo que está acontecendo com o seu povo, o objetivo deles estar indo até lá. Daí o representante falou que eles não sabiam de nada que estava acontecendo, que na verdade não sabia nem que tinha sido expulso do Monte Pascoal.
e com uma área determinada para o povo que estava ali. Né? E que ele iria fazer um documento, só que esse documento, para ele poder nos ajudar, teria que ser assinado pelo presidente geral da ESPI. Prova-se que o documento foi criado, foi enviado, mas o documento teve retorno sem assinatura. O presidente não assinou. O porquê ninguém sabe. Não assinou. O representante, medo de falar que o documento não tinha sido assinado, veio com a notícia dizendo: o documento foi assinado. Pode ficar despreocupado, que vamos estar mandando pessoas para estar ajudando vocês. Para estar ajudando vocês, mentindo pra gente. Entendeu? A nossa preocupação agora é que é de levar vocês de volta, vocês não podem voltar caminhando. Então, então eles ficou mais uma semana lá no Rio de Janeiro. Até conseguiram trazer esses dois de volta. Trouxeram os dois de volta, né? Os dois felizes da vida, porque eles foram até lá e teve a notícia que eles queriam. Acreditaram, né? Acreditaram, chegou até o seu povo, reuniu o seu povo e deu a notícia. E foi festejado. E aí ficou à espera dessas pessoas chegarem. Não sabemos de onde foi, ou da onde veio a notícia, ou se caiu, nós culpamos talvez os fazendeiros, porque se o grupo na época GT, ou esses grupos de pesquisa de território viessem, os empresários que tinham tomado essas terras, eles iriam perder tudo. E talvez tenha acontecido algo, eles tiveram planejado alguma coisa para acabar com os povos ali. Só sei que depois de 3 meses, chegou 2 homens da nossa aldeia, bem vestidos. E esses homens bem vestidos, eles se identificaram do órgão da ISPI. E eles falaram que estavam ali dispostos a nos ajudar. E ali foi uma alegria quando recebemos aquelas grandes autoridades da nossa aldeia. Reuniu a população, se apresentou, né? Fizemos a recepção desses guerreiros e ali ele começou a passar a conviver com a gente ali durante até 3 meses de convivência. Mas durante esses 3 meses de convivência, eles conseguiram conquistar nosso povo. Com o quê? Saindo, trazendo alimentos, trazendo caçado, trazendo vestes, né? Pegavam nossos velhos, né? nossos líderes, pedia para que mostrasse os locais onde nos pertenciam e ali eles iam registrando. Quando eles perceberam que eles tinham conquistado todo o nosso povo, foi onde eles começaram a se mostrar quem realmente eles eram. Eles não eram nenhum representante, até mesmo que não foi assinado o documento. Aqueles 2 homens eram 2 ladrões que estavam fugindo da polícia, se esconderam dentro da aldeia e por uma casa eles se identificaram, que ninguém sabe como do órgão da ISPI. E ele foi até uma cidadinha próxima a Caraíva mesmo, né, Prado, por ali, né, e eles pegou o comerciante, amarrou em um tronco de um pau e surrou esse comerciante. Com a cangaia, com a cangaia ele botou alguns pertences do comerciante e foi para a aldeia, para distribuir com a comunidade. Os velhos falam que de repente chegou um outro rapaz montado a cavalo, quando foi entrar dentro do comércio, encontrou um rapaz amarrado e espancado. Aí perguntou o que tinha acontecido, quando o comerciante falou que tinha sido os homens que estavam com os índios. Aí rapidamente eles acionaram as polícias de Prado e as polícias de Porto Seguro. As polícias de Prado chegou, por ser mais próximo, ficou na Tucaia. Os velhos falam, quem sabe o que é Tucaia? Fica nas espreitas, escondido. Porque eles que não queriam perder os caras de vista, eles queriam ver, estavam vendo movimento. E estava reunido 80% da comunidade do centro da aldeia, dividindo aquilo que eles tinham cortado. Né? E os policiais de Porto Seguro chegaram por trás, né? E aí os bandidos perceberam a chegada das polícias, decidiram fugir. Os policiais atirou contra esses bandidos, né? Os bandidos revidou, os policiais conseguiram matar os 2 bandidos, só que durante esse tiroteio de bandido com o policial, os policiais de Prado não sabiam quem é que estava lá, se eram as polícias, eram os índios que estavam armados. E tinham descoberto eles que estavam nas espreitas. Aí começou um tiroteio ali, mais ou menos de polícia, com a própria polícia. Até através dos suas fardas que eles conseguiram ver, viu que era eles, se uniram. E foi no ano de 1900, pessoal, em 51, onde houve o maior massacre do povo Pataxó. Onde simplesmente veio aquele grupo montado a cavalo, pisoteando o que tinha pela frente, chicoteando, atirando, abusando, vieram para matar. Mas vocês fizeram alguma coisa Como? pra eles? Não. Quase dizimou, né? Quase dizimou nosso povo. Sobrou um. Quando eles percebiam que havia um casal, eles tinham prazer de fazer atos,
na frente do próprio marido, mas desesperado. Quando eles tentavam revidar, eram mortos. Os mais velhos eram arrancados, a parte do couro cabeludo e davam para eles comerem. Né? E ali o mundo tentava se defender e aconteceu essa tragédia. Só que durante esse massacre durou um mês na nossa aldeia, nós éramos caçados como se fosse bicho pelas polícias. Muitos se esconderam entre os brejos, os manguezais, chegavam nas fazendas desesperados com suas crianças, seus jovens, nessas esposas, nas fazendas, pediam socorro aos fazendeiros. Os fazendeiros recusavam ajudar. Aqueles que decidiam ajudar em troca teriam que trabalhar. Se eles não trabalhassem com tudo depois, eles mesmo entregavam para a polícia. E não tinha outra opção. Muitos chegaram até a cidade, se espalhou indo para essa região todinha e se esconderam. Um mês caçando, né? A cidade de Itamaraju mesmo escondeu muito índio, mas só que as polícias chegavam nas casas, invadia, se encontrasse lá dentro, o próprio morador sofria. Então quando o índio chegava e pedia socorro, os moradores recusavam. Não é porque eles não queriam, porque eles iam sofrer também. Ficou um mês de cassação. Depois de um mês, alguns parentes retornou, né, para a aldeia, ficou por lá, né, velando. E alguns se espalhou e não quis voltar mais para a aldeia. E muitos foram ver dentro das cidades. E aqueles que ficaram dentro das matinhas se escondiam. Aí o governo decretou que tinha acabado os índios, que só havia um restante de caboclo. E aí nós passamos a negar nossa própria identidade, nos identificando como caboclo, para a própria sobrevivência. Aceitamos a apelido de caboclo. Todos que perguntavam, devido às suas características muito fortes, eles falavam que eram caboclo. Outros, até como japoneses, coreanos, essas coisas para sobreviver. E foi aí, a partir desse ano de 1951, que a nossa cultura foi se adormecendo. Porque todos aqueles que sobreviveram, eles não tinham coragem de ensinar para as novas gerações sobre a sua história. Eles não praticavam mais sua língua, não falavam mais a língua, eles tiveram que se adaptar. Tiveram que aprender a falar português, tiveram que se vestir, tiveram que se alimentar. E aí a cultura foi se adormecendo. Né? Cântico e dança não se ouvia mais, as tradições, né, dos rituais, as fogueiras, a fogueira a gente apagou. Então passamos de um povo, né, guerreiro, a adormecer, e chegou em um tempo que nós estávamos sendo ameaçados em extinção. Por que ameaçar a extinção? Porque os grandes conhecedores são os velhos. Os velhos que sabiam sua língua, sabiam seu canto, sabiam sua dança, sabiam tudo, mas não ensinavam para as crianças, para a nova geração, porque eles tinham medo de acontecer com a gente o que aconteceu com... E foi assim que nossa cultura estava morrendo, porque os velhos morriam. E consigo levava todo o conhecimento. E cada ano que passava, nós perdíamos um velho. Ia perdendo um velho, ia perdendo um velho, ia perdendo um livro, ia perdendo um livro nessa história. Nós não tinha nada registrado para que futuramente pudesse ensinar nas escolas. Não tinha. Tudo que tinha estava na mente deles. Eles morriam e levavam com eles. E em 95, quando foi criada a primeira escola indígena em Coroa Vermelha, por que escola indígena em Coroa Vermelha? Porque nós não éramos aceitos nas escolas das cidades. E quando era aceito, havia um grande preconceito, discriminação por nosso povo. A gente não ama muito conta a história. Você já ouviu? Pela primeira vez que foi para estudar, que as professoras falaram assim, ó, gente, tem uma índia na aldeia, na escola, que se você se comportar, manda a índia te comer. Você tá entendendo? Quem de vocês não estudou falar que o índio é canibal, que o índio matava criança, torta criança, isso aqui, não é? Que o índio comia? Isso ali, para as crianças que estavam ouvindo aquilo ali, era um terror, gente. Quando via a gente, é o índio. Os primeiros visitantes que receberam aqui na Rezaqueira foi um grupo de escola do Rio de Janeiro que trouxe para o Pataxoturismo. As crianças não quis sair do ônibus de jeito nenhum, porque eles tinham medo. Eles começaram a gritar, o índio vai me comer, o índio vai me comer. Porque era o que eles aprendiam. Entendeu? Então nós não éramos assim na cidade. Então eu comprei a primeira escola indígena em Coroa Vermelha e foi onde surgiu a guerreira Nayara. Tá aqui. A Nayara com a sua ideia de revitalização da nossa história, preocupada. Sabia que era indígena, sabia que tinha toda uma história por trás disso ali. E não queria ver que seu povo morresse, ela decidiu criar um grupo de jovens, qual hoje é denominado como Achorran, grupo de jovens guerreiros. O objetivo desse grupo era se deslocar até as aldeias, até as matinhas onde tinham os velhos, né, e conseguir convencer eles a nos ensinar tudo o que eles sabiam. Todo esse conhecimento para que não morresse com ele a própria história de luta deles. Ela criou esse grupo, se espalharam, foram esses guerreiros tentar catalogar, pelo menos algumas palavras na língua. Mas o difícil era eu sentar perto de um velho
convencer, sentar com ele e falar assim, me ensina isso, aquilo. Eles se levantavam, eles brigavam, eles se emocionavam. Porque no momento quando eles faziam a pergunta, eles falavam que era como se fosse uma tela de novo que estava acontecendo, tudo de novo. E não queria que nada disso acontecesse com a gente. E não tivemos sucesso nas primeiras tentativas, até descobrirmos, né, que 3 famílias fugiu do fogo de 51, que é conhecido como 51, porque os policiais chegaram batendo fogo todas as moradinhas de 51, né? Que o fogo de 51 tinha ferido 3 famílias por norte de Minas Gerais. Fugiu, 3 famílias por norte, caminharam até o norte de Minas Gerais, um lugarzinho chamado Carmésia. Ficaram por lá. E eles ficaram mais afastados da civilização, não índia, falavam português, mas bem puxado, se vestia tudo, mas lá eles praticavam o cântico. Ao contrário daqui, aqui praticavam o cântico em português. Lá eles praticavam o cântico na sua língua, e foi através do cântico, do Pachorrã, que foi resgatado 500 palavras do idioma, e a própria Nayara foi a primeira professora de Pachorrã em Coroa Vermelha. Aí já entra a minha história, porque eu estava lá e eu assisti a primeira aula com a Nayara, perdão. História viva, dentro da minha história. Porque quando a Nayara chegou com a gente era jovem, a Nayara chegou com aquelas palavras, cara, era coisa de outro mundo. Porque ela ensinava aquelas palavrinhas, cuiuna, que é farinha, tarrão, café, caiambá, dinheiro, caiboca, cachaça, caiandura, cobra, tuqué, cachorro, né? Ponhorrom, macaco, jocana, mulher, cacuçu, homem, quitoque, menino, quitoque em ré, menina, em ré, moça. Entendeu? Baixu, bonito, baicá, feio, parrã, gordo, morroi, magro, seco, indirri, branco. Você tá vendo? Essas palavrinhas. Então, aquelas palavrinhas, eles começaram trabalhando na junção com a gente, que a gente começou a falar um com o outro. Baixu, você é bonito. Jocana Baixu, ô menina bonita. Então, assim, essas palavras começaram a usar e despertava curiosidade dos outros jovens a querer aprender. Aí, então, um grupo de Atiorrã se espalhou pelas aldeias e começou a ensinar. E os velhos começaram a perceber que não estava nos matando, que ao contrário estava se fortalecendo. Em 95 isso aqui aconteceu. Essa área também, em 95 para 96, já estava em processo de retomada. Que é o empresário José Gosta de tomar da gente com o intuito de devastação. Nós paralisamos a devastação, ocupamos. Em 97 a área foi demarcada e homologada como território indígena. E Coroa Vermelha estava passando por um processo de urbanização, como se tornou hoje uma das maiores aldeias urbanizadas no Brasil. Não estava sendo mais adequado o ensino da nossa tradição, e aqui seria o local ideal. E aqui não tinha moradia, não tinha nada, era só mata. E essas mulheres vieram para cá, se responsabilizando por os jovens e as crianças. A Nayara, que conseguiu se unir com a Jandaia e a Nitinauã, as 3 irmãs. Elas vieram se responsabilizando por crianças e jovens, né? E embaixo dos pés de jaca, forrávamos esteira e ali a gente começava a cantar e fazer as traduções das palavras, né? E começou o ensino do Pachorrã com as 500 palavras ali, né? Começamos a nos ensinar, mas também começou a surgir as dificuldades, porque foi 3 mulheres que idealizou tudo isso. Elas se sentiram fracas, porque havia necessidade, elas deixaram tudo o que elas faziam lá e se dedicaram 100% à tradição. Todas as que faziam, elas abandonaram. Então não tinham o que comer, gente. Não tinham o que comer. A área foi determinada a preservação total, não tirar uma vara, não matar uma lagartixa. Como ia conseguir sobreviver? Não podia tirar madeira para artesanato, não podia abrir um espaço para fazer uma roça, né? A fome vinha, dava meio-dia, 1h, as crianças já começavam, eu sentia fome. No outro dia eu não queria vir, porque a gente pegava fome. Isso ali foi preocupando ela. E ela foi buscar apoio da liderança, sabe? Porque a liderança e os velhos falavam assim, não pode, se vocês fizerem isso, nosso povo vai morrer, porque tinham medo, né, de revitalizar tudo de novo, vai morrer. E a liderança não aceitava porque eram mulheres. E nunca houve na história do povo Pataxó mulheres lideranças. Como que de repente 3 mulheres querem tomar a frente? Nessa época também Carajá, que está aqui, era cacique em Coroa Vermelha, conseguiu conversar com a liderança e eles abriram mão, não ajudaram, abriram mão. Vamos deixar. Elas não vão conseguir. São mulheres. São mulheres. Não vão conseguir. São mulheres. Entendeu?
Isso ali como parece que foi um tapa que fortaleceu essas mulheres. E aí eles buscaram essa força, foi buscar governo, também não tentou nada, não conseguiu nada de governo. FUNAI veio aqui, chegou até a FUNAI falou que não, porque as mulheres tiveram uma grande ideia. Para conseguir sobreviver aqui, vamos trazer o turismo. Né, o turismo, eles vão ter a oportunidade de ver nossa história contada por nós mesmos. As pessoas já estão cansadas de vir a Porto Seguro ver só praia, 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 praia. A história mesmo não é contada, a história é mentirosa, romantizada. Nós não queremos mais que as pessoas conheçam, queremos contar nossa própria história, porque nós somos a história. E esses mulheres tiveram essa ideia, né? Foi procurar a FUNAI para apoio. A FUNAI falou que não podia, porque ia haver a prostituição, ia haver a droga, ia haver isso e aquilo, se o turismo viesse para as aldeias. E não quiseram ajudar. Né? Eu não sei o desembolo que aconteceu, né? Eu só sei que eles conseguiram entrar em contato com a Luísa, apresentado por um guerreiro, a Luísa da agência Pataxó, que já levava o turismo em Coroa Vermelha, já tinha esse vínculo com nós, povo Pataxó, antes. Né? Apresentou a Luísa veio até aqui e ouviu o projeto, o sonho dessas 3 guerreiras. E a Luísa abraçou então, né, esse projeto, pediu para que a gente organizasse uma estrutura, abrindo essa parte aqui, né? E a Luísa trouxe um grupo de alunos, como eu falei para você, do Rio de Janeiro, que foi o primeiro aluno. Foi 60 alunos que veio na época, R$60. Cada aluno pagou R$1 de entrada. Que foi os melhores R$60 da nossa vida, gente. Quando aqueles alunos vieram, mesmo com medo, conseguimos convencer, eles vieram aqui. Fizemos canto, fizemos dança, fizemos pintura, fizemos a oficina de artesanato. No final, os alunos tudo correu e abraçou a gente. Aqueles alunos assustados, que não queriam sair do ônibus, quando fez todo o passeio, que conheceu a história, a vivência ali, né, tudo ali, as crianças abraçou todos nós. Isso ali foi de emocionar. A própria Luísa, os professores começaram a chorar. E nós então? E aí nós percebemos, se a gente conseguimos convencer crianças assustadas, por que não os adultos? E assim começou todo o trabalho com o turismo. O próprio dinheiro na alimentação, na estrutura da Reserva da Jaqueira, fazendo com que mais crianças e jovens viessem, e o próprio dinheiro ajudando o grupo de Atchorran a ir para as outras aldeias mais distantes e conseguimos resgatar mais de 5.000 palavras no nosso idioma. Aí veio os cânticos, as danças, os rituais, tradição, e passamos a viver a nossa tradição aqui. Não estou pintado, não estou com cocá, não estou com tupiçá, não estou com massacá, para vocês me achar bonito não. Nós vivemos assim, desde quando a Reserva da Jaqueira foi criada. E essa é a data especial que estamos comemorando, porque isso, né, mostra a luta e a força das mulheres. E as mulheres revolucionou, mudou a história milenar. Hoje, através das 3 guerreiras, que criou tudo isso aqui que vocês estão vendo, vão ver ainda, né, junto com cada um de vocês, né, que vem nos visitar, né, hoje existe mulheres cacique e mulheres pajé, que não havia outra. Inclusive a Nayara é vice-cacique. Inclusive, por ser uma aldeia feminista, quem manda aqui é as mulheres. Uma salva para vocês, mulheres. Por que eu falo que manda é as mulheres? Porque nós temos o cacique Ciratã, que ele conhece muito bem. Nós temos o pajé Imburé, né, que é nosso líder, que normalmente nas aldeias, que são a liderança mais forte, são esses personagens. Não é isso? Mas aqui, para o cacique e o pajé tomar uma decisão, primeiro tem que ir nas 3. Primeiro tem que ir nas 3. Se as 3 decidir, é isso, acabou. Se não, nada feito. Então, até o cacique é mandado pela mulher. Então, enfim, é isso, tá bom? E estamos comemorando agora a festa do Araguaçã, que é a conquista de tudo isso, tá? E no dia 1º de agosto que haverá, né, o nosso ritual tradicional, que é o ritual do casamento, né, e o ritual do batismo das nossas crianças. Batizamos todas as crianças, o ritual Pataxó e o ritual Machacali, que é realizado nesse espaço. Tá? O Tauá tá ali já, o barro vai pegar mais, ficou bastante. O Tauá, quando vai ser batizado, as crianças se batizam com barro, porque do barro não viemos. Né? Então, o barro pra gente, o Tauá pra gente é sagrado. Então, a gente está fazendo esse batismo. E outra coisa também, o casamento, né, também vai ser realizado. Né? Hoje mudou um pouco mais sobre o namoro é diferente, né? Um pouco tempo atrás, o namoro era através de conquista, de troca de olhares, de sorriso, né? Em pedrinhas, bem engraçado, né? Hoje é um pouco diferente, hoje eu posso chegar até a pessoa que admirar, que eu achar bonito, eu posso pedir ela em namoro normal e até o pai me apresentar como namorado, o pai aceitar, querendo ou não, o problema é dele, mas tem que aceitar. Mas enfim,
Ainda tem que seguir essa tradição ainda, né? Mas enfim, é isso. Mas antigamente era o quê? O guerreiro, ele, para conquistar uma jocana, uma mulher, né, antes de pedir ela em namoro, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer essa melhor pintura, gente. Ele tinha que fazer uma pintura bem bonita, bem detalhada, com bastante cores, o amarelo, o vermelho, o preto com bastante detalhe. Se o melhor odor, se o melhor massacrar, se o melhor sai, cinto também. Se tivesse couro de animal, dentro de animal maior, ele queria se tornar mais guerreiro, entendeu? Aí todo dia quando eu via aquela pessoa bonita, né, que é aquela pessoa que eu estava gostando, né, eu começava a passar para ela e olhar para ela de uma forma diferente, entendeu? Começava a olhar para ela assim, tirou. né? Olhava para ela desse jeito, entendeu? O objetivo da troca de olhar, o ritual troca de olhar, é chamar a atenção da jocana, da moça, da enré, né? Moça, jovem, né? Da enré, né? Tô ali trocando aí, aí de repente eu todo dia faço aquele ritual de ida e volta, troca de sorriso, troca de olhar, ela começa a olhar, poxa, ali por aí tá olhando pra mim de forma diferente. E a mulher não tem muita opção de ficar esperando, não, escolhendo não, vou explicar pra vocês, né? E ali já começa a troca de olhares, se por um exemplo, ela passar a gostar de mim, ela vai retribuir com um sorriso, com um olhar, entendeu? E eu percebo, ó, o fulano já tá. E a outra coisa que eu percebo, que ela começa a se pintar, ficar mais bonita, ela começa a se arrumar e vai querer estar mais sozinha, porque o ritual de troca de olhares é escondido, ninguém pode saber. É só entre eu e ela. E aí quando eu percebo que ela está sozinha, está arrumadinha, eu passo de novo e eu vou olhar para ver se ela consegue trocar essa troca de olhar. Arranquei o sorriso, arranquei o olhar, percebi, está gostando de mim. Aí eu vou rapidamente, todo feliz da vida, pego várias pedrinhas pequenininhas, pego várias pedrinhas pequenininhas e vou colocar na minha capanga, na minha bolsinha. Várias pedrinhas. Peguei a pedrinha aqui, olhei, de repente eu vi ela lá sozinha. Olho para os quatro cantos, não tem ninguém me olhando. Eu vou disfarçadamente, tiro a pedrinha de dentro da minha bolsa e passo disfarçadamente, ó. Aí vou, jogo a pedrinha, vou lá na frente, dou uma volta por lá, finjo que não quero nada e vou retornar. No meu retorno, no momento que eu passei, que eu atirei a pedrinha nela, esse momento foi o momento que eu pedi ela em namoro. Certo? Eu pedi ela em namoro. Cadê a pedrinha? Eu pedi ela em namoro. Eu fui lá e voltei. Se por um acaso ela quer aceitar namorar comigo, no retorno eu vou passar, ela vai atirar a pedrinha de volta. Atirou a pedrinha de volta, eu não vou pegar como parei não. Eu vou continuar andando, que ninguém pode perceber. No momento que eu atirei a pedrinha, ela devolveu, estamos namorando. Iniciou o namoro. Na cidade é normal, a pessoa ia sentar do lado, abraçar, né? Tudo, né? Aqui não. A troca de pedrinha acontece durante umas 7, 6, 8 luas, trocando pedrinha um com o outro. É pedra pra lá, pedra pra cá, pedra pra lá, pedra pra cá. A pedra significa, estamos namorando. Estamos namorando. Esse momento de troca de pedrinhas, eu estou me preparando, porque não quero ficar jogando pedrinha o tempo todo. Eu quero me casar, né? Quero ir logo finalmente, né? Aí eu me preparo, vejo que estou preparado, aí eu vou na floresta, tiro uma flor bem bonita. Tiro uma flor bem bonita, chega até a pessoa e entrego aquela flor para ela. Ela aceitou a flor, aceitou o pedido de casamento. Aí vamos até o cacique, vamos até o pajé, para pedir a permissão e a bênção, né? E assim, né, o cacique vai passar para toda a comunidade dizendo que vai haver casamento. Não fala que eu e ela. Vai haver casamento na aldeia e a comunidade se une para organizar o espaço, né? Para montar o espaço, é um casamento, né? Vai ter que organizar o espaço, os guerreiros também. E aí começa o cochicho, né? Que todo mundo quer saber quem é que vai casar, né? Ninguém sabe que até agora quem é. Quando tá tudo organizado, o cacique reúne toda a comunidade de novo para apresentar os noivos. Que é onde os pais agora vão saber que seus filhos vão estar casando. Nossa, o pai falou tudo pra saber. E inclusive o pai da noiva rapidamente se coloca ali na frente, né? Pra ver se é medroso o cara, mas o cara já tá preparado. Né? E aí ele vai falar assim, ó, não pode fazer nada, que não tem interferência dos pais, mesmo não gostando do cara, não tem interferência. O que ele tem que fazer? Simplesmente aceitar, porém tem que passar 2 testes pro guerreiro para ver se o guerreiro está preparado para assumir a filha dele como esposa. E o primeiro teste que aconteceu até hoje é o teste da caçada. O guerreiro tem que ir na mata, ele só pode voltar da caça com uma caça da mata com uma caça grande, que é a caça do casamento dele. Na época podia ser um catitu, uma anta, uma coça, qualquer coisa assim. Se ele trazer o animal, ele casa. Ele passa para o segundo teste, passa para o segundo teste. Mas ao contrário, não. Se não trouxer a caça, não casa.
Então hoje, para a tradição continuar sendo mantida, é soltado um porco dentro dessa mata e o guerreiro tem que trazer esse porco morto e apresentar para toda a comunidade. Se ele conseguir trazer o porco, ele passou para o segundo teste. O segundo teste é um teste de resistência. Eu tenho que provar que estou preparado para assumir ela, para proteger ela acima de qualquer coisa. Então ele nos dá um tronco equivalente ao peso dela. Você tem quantos quilos? 47 quilos eu teria que carregar em uma distância de 300 metros, correndo com esse tronco, sem deixar o tronco cair. Se acontecer algo, o tronco caiu, não caso. Então a importância de nós, Pataxó, casarmos jovens é justamente isso. A partir dos 14 anos aqui, já é permitido o casamento Pataxó. Casamos cedo, temos famílias cedo. Entendeu? Porque quanto mais cedo, leve. Não é novinha, mas manteve o corpo. Né? A mulher quando chega no. A gente não fala muito, né? Quando chega dos 25 anos diante, né? A mulher não casou, ela já fica pro pacuio. Né? É pra titia, como vocês dizem, né? Pois é, então casamos jovens. Hoje casa até com os 20 anos, mas tem que se manter. Certo? Não pesa. E ali, é por isso que as mulheres não têm muita opção, que é escolhendo muito. Porque ela tá vendo que tá envelhecendo e os guerreiros já começam a se afastar. Entendeu? Então ela aceita logo, o primeiro feliz de aparecer. Tirou a maquiagem. Exatamente. O guerreiro passando por esses dois testes, aí o cacique e o pajé celebram o casamento. E aí os dois vão fazer bastante fia aí, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Tá bom aí? Né? Até hoje, assim. Até, com certeza, né? Só que a mulher hoje prende um pouquinho, né? Mas enfim. Não, essa tradição é. De casar dessa forma, aí até hoje. Até hoje, até agora, no dia 1º de agosto, se quiser estar aqui assistindo, vocês podem ficar à vontade. Vão ter quantos casamentos? Eu acho que tá por enquanto só um. Vocês sabem que não fazem não, né? Cara, nunca passa pra gente não, né? Mas eu tô sabendo, mas não posso falar. Você sabe quem é? Ah, você vai ficar surpreso. Sabe? Vai ficar surpreso, você viu crescendo. Tá bom? Hã? Não, você é jovem, pô. Você tem mais de 30 anos, não Qual é a tem? idade da noiva? 40 mais pedrado. Pois é. Qual a idade A mulher é dos jovem, a mulher tem acho que 17 anos. Pra casar, tá bom? Enfim, pessoal. E é assim essa tradição mantida até hoje. E esse é um pouco da história de nós, povo Pataxó, resumido. E já tô até agoniado aqui, que tem tempo pra tudo, né? E eu tô aqui como se tempo contando toda essa história pra vocês. Mas desde já agradecer a cada um de vocês. E rapidamente, se alguém tiver curiosidade, alguma pergunta, esse é o momento, fique à vontade. Qual é a Tá bom? população